São Paulo vacila no fim, mas vence o Atlético Paranaense e leva vantagem mínima para o confronto de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Se gostar do vídeo, deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. Tivemos ontem à noite no Morumbi, São Paulo 2, Atlético Paranaense 1, primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ambos os times entraram com algumas modificações em relação às equipes teoricamente titulares ou que vinham atuando mais nos últimos jogos. O São Paulo começou, por exemplo, sem o seu goleiro Rafael, que nem para o banco foi, a propósito. Também sem o Enzo Dias, Bobadilla e Luciano. E o Atlético deixou de fora alguns dos seus principais jogadores, principalmente o trio ofensivo, composto pelo Speed Gonzalez, pelo Speed Mendonça, pelo Viveiros e pelo Bruno Zapelli. E principalmente quando esses dois entraram no intervalo, para o segundo tempo, ajudaram bastante a melhorar a produção ofensiva do time paranaense. Bom, até o gol do Pablo Maia, aos 31 minutos do primeiro tempo, São Paulo dominava amplamente as ações, mas tinha dificuldades ao construir o jogo, principalmente pelo meio. O Atlético Paranaense até fazia, por vezes, certa pressão na saída de bola dos três zagueiros são paulinos. Não era uma pressão na qual o Atlético avançava todas as suas linhas para pressionar a saída. Era mais, na verdade, um cercar por parte de seus avançados, mas que atrapalhava um pouco, assim, o andamento do jogo são paulino. Mas assim que essa primeira pressão era quebrada, o time paranaense se colocava todo atrás da linha do meio de campo, num 5-4-1, podemos dizer, que congestionava bastante a faixa central do campo, o que me pareceu uma estratégia bastante interessante do técnico Odair Hellmann, porque, como temos visto nos últimos jogos, a construção... claro, o São Paulo não é limitado ao jogo pelo meio, mas talvez o ponto alto das últimas partidas, esse time do Crespo, seja justamente a produção de seus dois volantes, Marcos Antônio e Bobadilla. Então o São Paulo teve alguma dificuldade na construção de jogo pelo meio, mas eu acho que nesse contexto de dificuldade, de certa, né, de enfrentar um time muito posicionado bastante defensivamente, de ter alguma dificuldade para construir as jogadas, eu acho que apareceram dois pontos positivos nesse contexto complicado. Apontaria primeiro para os zagueiros, que nesse esquema com três defensores acabam trocando muitos passes defensivos, porque o adversário, por óbvio, costuma deixar a bola com eles, porque em teoria os zagueiros têm mais dificuldade para encontrar um bom passe, né? Enfim. Mas acho que os zagueiros são paulinos, não só nesse jogo, mas como também nas últimas partidas, têm tido calma de não rifar a bola, não tentar um chutão de qualquer jeito, e esperar, aguardar até que uma brecha apareça para um bom passe. E destacaria também o fato de que, numa defesa muito fechada, em que é difícil conseguir entrar na área, o time arriscou alguns arremates de fora, né?
E foi justamente em um deles que saiu o gol do Pablo Maia, após boa jogada pela esquerda com o Ferreira e Enzo Dias, que entrou no lugar do Wendel, que saiu machucado aos 16 minutos de jogo. O Wendel, né? O Wendel, justamente no momento em que parecia estar se encontrando, que vinha de boas participações, seja começando o jogo, seja entrando no segundo tempo. Enfim, um péssimo momento para o Wendel se machucar e vai fazer, né, tudo indica que foi lesão muscular e certamente vai ficar algumas semanas de molho e vai fazer falta nesse momento da temporada. Mas, enfim, tivemos o gol do Pablo Maia aos 31 minutos e eu acho que, né, se o Wendel a lesão do Wendel é uma má notícia desse jogo, eu acho que o Pablo Maia é uma das boas notícias da partida. Jogou bem o Pablo, e isso dá algum alento, porque ele não vinha bem desde as últimas 2 lesões, né? E ele vai ser um jogador muito importante na rotação do time, agora em que as Copas estão recomeçando. Então o São Paulo precisa muito um Pablo Maia bem, e o Pablo Maia demonstrou também que ele, né, a gente já sabe da qualidade defensiva do Pablo. A gente já sabe também que o Pablo arremata muito bem de fora da área, mas eu acho que ele participou bem também da construção do jogo, da distribuição do jogo. Acho que ele fez um bom papel numa função idêntica ao do Bobadilla. E isso é uma excelente notícia. Esperamos que o Pablo continue assim. E, por sinal, sim, falando sobre a rotação do elenco, talvez o Crespo tenha dado alguns indícios daquilo que ele pretende fazer agora, em que o calendário mais uma vez afunila, com jogos defensivos, com jogos decisivos de Campeonato Brasileiro, que todo jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro vai ser uma decisão da ainda baixa pontuação do time, né? E com a chegada das Copas, né, do mata-mata das Copas. Então é possível que ele não vá escalar times muito modificados, tal como ele fez ontem. Até porque está claro, né? Acho que é para todo mundo que o São Paulo não tem elenco para tanto, né? Para poder fazer muitas mudanças ao mesmo tempo. Então eu acho que o Crespo, o que ele vai fazer é um controle da minutagem dos jogadores durante as partidas. Então ele fez isso, por exemplo, ao meu ver, a promover a estreia do Mike no lugar do Cedric durante o intervalo, dosando também os minutos dos 3 homens de frente, na verdade dos 3 homens do meio campo, o Marco Antônio, o Bobadilla e o Alisson. Tenho todos eles jogado alguns minutos, mas não juntos, né? De qualquer maneira, voltando ao jogo em si, ainda que o Atlético tenha melhorado no segundo tempo, principalmente com a entrada do Zapelli e do Viveiros, como já comentei, o São Paulo continuou com maior domínio, que resultou no 2-0 aos 32 minutos com o Ferreira, após linda jogada do Rodriguinho, que passou por 3 ou 4 defensores atleticanos e deu um passe na medida para o atacante finalizar de dentro da área. Por sinal, acho que ambos os jogadores, tanto Ferreira quanto o Rodriguinho, merecem destaque. Ferreira está atuando muito bem como segundo atacante. Por sinal, acho que como observou o Rafael Oliveira na transmissão do Prime Video, ele se movimenta, né, enquanto segundo atacante. Eu acho que ele já fez isso também na partida contra o Fluminense, em que foi muito bem,
Ele se movimenta muito, caindo tanto pela esquerda como pela direita. E o fato de não ficar tão isolado em uma ponta, como às vezes acontecia no esquema de 4-2-3-1 ou 4-2-4, eu acho que isso ajuda a diminuir os erros na tomada de decisão do Ferreira, que tem alguma dificuldade, na minha opinião, em relação a isso, já que ele geralmente tem sempre alguém por perto com quem ele pode jogar. E no caso do Rodriguinho, acho que ele já conquistou um lugar de relevância na rotação do time, depois das últimas exibições, e pode ser, né, se mostra como uma alternativa importante ao Alisson, que está quebrando um galho aí como meio campista mais avançado, e não parece, na verdade, estar ainda muito à vontade nessa função. De qualquer maneira, depois do segundo gol, o São Paulo teve ainda chances de ampliar. O Enzo chegou a meter uma bola na trave, né? Mas aconteceu que o time acabou tomando o gol do Viveiros aos 42 minutos do segundo tempo. E aqui, sim, eu não gosto de ficar criticando o jogador específico. E a responsabilidade maior no gol deve cair sobre o sistema defensivo do São Paulo como um todo. Acho que vacilou aí, principalmente pelo lado esquerdo, pelo qual a jogada foi construída. Mas a finalização do Viveiros me pareceu defensável. Não foi uma falha propriamente dita do Jandrei, mas se a gente vê o lance, não foi um chute tão forte, ainda que executado de dentro da área, sempre dificulta a ação do goleiro. E assim, e a bola, além de não ter sido um chute tão forte, a bola veio em cima dele, né? Eu não vou negar que o Jandrei é um jogador pelo qual eu tenho certa antipatia prévia. Não só pelo fato de achar que ele não tem condições técnicas de vestir a camisa do São Paulo, mas principalmente porque ele acha que joga melhor com os pés do que ele realmente joga. Ele continua insistindo naquela bola a meia altura pelo meio, inclusive errou, né? Ele já entregou gol a adversário com esse tipo de jogada. Fez novamente na partida de ontem e errou novamente na partida de ontem. E ele insiste também naqueles lançamentos nos quais ele tira o peso e a velocidade da bola, que é algo que teoricamente ajuda na precisão do passe, né? Você, ao invés de você dar um passe rápido, com um pouco mais de força, você tira o peso da bola, porque, né, isso qualquer, né, um que joga futebol sabe que isso facilita um pouco a melhorar a precisão do passe, mas nem assim ele consegue ele consegue acertar os lançamentos. Então algo que a mim pessoalmente irrita profundamente. E assim, eu espero que o Crespo reconsidere a escolha para o segundo jogo e vá com o Rafael, porque eu penso que o Jandrei é um jogador que pode colocar tudo a perder em um erro técnico, uma tomada de decisão equivocada. Ele, por exemplo, teve uma bola que ele cruzou a bola, ele estava fora do gol e ele cruzou a bola pela área procurando um passe lateral, assim. É um cara que joga, que não diminui os riscos na saída de bola, assim. É realmente um jogador que eu não gosto. Mas posto isso, o São Paulo venceu. Acho que precisa ser ressaltado a quarta, né, vitória seguida
do tricolor, que acho que já é um trabalho do Crespo que já se consolidou nesse início, né? Óbvio, a gente há muito ainda pela frente. A torcida São Paulina precisa ter calma. O time em algum momento vai oscilar, vai perder jogo. Isso precisa ficar claro para todo mundo. Mas é inegável que nesse princípio é um time já com uma cara, com uma identidade de jogo, que encontra soluções quando as coisas não vão bem pelo meio, consegue fazer jogadas laterais, por exemplo, como foi o caso hoje. Tem encontrado algumas soluções no elenco. O elenco do São Paulo é, sem dúvida nenhuma, curto. O elenco do São Paulo é curto. E isso vai atrapalhar muito no andamento da temporada. Isso me parece claro. Agora, tecnicamente falando, ao meu ver, não é um elenco tão ruim quanto foi proclamado por alguns. Eu acho que é um elenco com peças interessantes, tecnicamente. Eu acho que talvez o maior desafio do São Paulo seja justamente controlar a carga, a minutagem desses jogadores, porque é um time que, pelo tamanho do elenco, joga sempre no limite. E qualquer lesão pode atrapalhar muito o andamento da temporada, como vem atrapalhando. Lesão, principalmente com as lesões do Lucas, do Caleri e as várias lesões do Oscar. E ontem, como disse, tivemos mais uma, que foi a do Wendel. Foi, né, uma das preocupações deixadas pelo jogo de ontem, né? Um jogo que, no final das contas, o São Paulo acho que jogou relativamente bem, conseguiu controlar os minutos, né, a minutagem de alguns dos seus principais jogadores, mas a mim deixou um gosto amargo, não só pela lesão do Wendel e, né, mais uma vez mostrar que o São Paulo pode ter dificuldades no decorrer da temporada em relação do elenco curto, mas também porque esse gol no final do Atlético recolocou o time paranaense no confronto, né? Então é um time que até, assim, eu acho que o fato de ter poupado alguns dos seus principais jogadores indica uma priorização do Campeonato Brasileiro da Série B, no qual o Atlético não está tão bem assim, né? Ocupa só a 11ª posição na tabela, se não me engano está a 5 pontos do G4 da Série B. Então imagino que subir seja a prioridade máxima do clube nesse ano. Mas, então, assim, eu acho que se o São Paulo tivesse conseguido pelo menos manter os 2-0, eu acho que desmobilizaria mais o time paranaense para o segundo jogo. Agora, com esse gol, eles voltam muito ao páreo, e eu imagino que eles tentem buscar com mais afinco a classificação em casa, do que fariam se o placar tivesse sido 2-0. E isso, né, um aumento da perspectiva de competitividade do adversário, dá menos brechas para o São Paulo girar o elenco, caso queira realmente essa classificação. Agora, no meu entender, como já a indiquei, eu acho que a pontuação do São Paulo no Campeonato Brasileiro ainda é baixa, né? Então não dá para dar mole,
São Paulo agora tem uma partida, basicamente um confronto direto contra o Internacional, que imagino vá poupar alguns jogadores. Perdeu o primeiro jogo em casa, né, o jogo de ida em casa, para o Fluminense por 2-1. Então imagino que o Internacional vai poupar alguns jogadores para tentar buscar a classificação no Maracanã na quarta-feira. Então eu vejo como uma boa oportunidade para o São Paulo somar pontos fora de casa, continuar nessa ascensão da tabela. Então acho que tem que ser ainda para mim a prioridade precisa ser o Campeonato Brasileiro, sair dessa zona desconfortável. Repito, a pontuação do São Paulo é baixa, há vários times com jogos a menos. Claro, muitos deles que estão atrás do São Paulo vão se enfrentar, né, entre si, mas acho que é importante continuar somando pontos, até porque se o São Paulo continuar nessa toada, daqui a 3, 4, 5 jogos, talvez o campeonato do São Paulo passe a ser diferente. Talvez o time possa mirar, por exemplo, começar a pensar num G6. Tem alguns times à frente que começaram a claudicar, como por exemplo o Red Bull Bragantino, né? Então é muito importante que o São Paulo continue priorizando o Campeonato Brasileiro e continue subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, posto isso, imagino que ou se eu fosse o Crespo, eu entraria novamente com um time parecido com o de hoje, com algumas mudanças. Repito também, alguns jogadores deram uma ótima resposta, como principalmente o Pablo Maia e o Rodriguinho. O Ferreira também, que está suspenso, né, para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Inter, pode jogar na Arena, assim como o Alan Franco, que está suspenso também para o jogo do final de semana. Então, enfim, eu acho que dá para mesclar, dá para fazer um bom time, um time competitivo. O Atlético tem jogadores interessantes, mas é um time, eu acho que com complicações principalmente defensivas. Já tomou muitos gols na temporada, então acho que dá para montar um time bacana, mesclando e buscar pelo menos um gol na Arena, que provavelmente já complicaria bastante a situação do time paranaense. Mas é isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal, que é de grande ajuda e valia pra gente. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.